A arte diz o indizível, traduz o intraduzível e exprime o inexprimível. Utilizaremos aqui neste canal a arte para explicar importantes conteúdos que vão fazer muito significado para você. Olá, eu sou Daniel Vieira, seja bem-vindo ao canal História com Arte. Thomas, eu agora vou lançar a sua nota. Mas antes, gostaria que você me tirasse uma dúvida. E aí, professor? Manda ver, cara! Thomas, nessa questão subjetiva, ou seja, de responder, como vocês dizem, eu fiz a seguinte pergunta. O século XX e XXI passa por inúmeras transformações. Você acha que houve influência da Revolução Industrial nesse processo? Justifique sua resposta. Confesso que a sua resposta ela me deixou com algumas dúvidas, mas uma vez que eu já lhe devolvi seu trabalho, eu gostaria que você lesse em voz alta para que as minhas dúvidas sejam sanadas. Lê em voz alta? Sim, mas fique tranquilo. Abra seu caderno e leia daí mesmo. Eu só quero ver a sua leitura nesse momento. Tudo bem. Eu vou ler. A Revolução Industrial apresentou um marco na história da humanidade, transformando as relações sociais, as relações de trabalho, os sistemas produtivos, fome e violência, e o aumento das indústrias e da produção. E aí, professor, acertei? Antes de dizer se você acertou ou não, explique o que você entendeu da sua leitura, vai? Bem, a evolução. E professor tem que explicar mesmo. Tem que explicar isso mesmo? Como você escreve algo que não entendeu? Você colou na prova? Não, professor. Eu passei o final de semana inteiro decorando. Decorando sem compreender. Mas minha mãe sempre disse que história é matéria decorativa, professor. Matéria decorativa? Entendi. Este problema não está só em você. Fique tranquilo. Existe muita história por trás disso. Os desafios do ensino da história hoje visam superar certas concepções sobre como estudá-la. Dentre elas, cito a compreensão antiga de que a história é uma matéria decorativa, compreensão ainda presente hoje em dia e que era muito comum no passado. Saber nomes e datas é importante para a localização dentro do tempo. Porém, a história atual, principalmente se tratando daquela que é estudada pelo Exame Nacional do Ensino Médio, deu um passo à frente e exige muito mais do que gravar coisas, mas exige interpretação de textos, refletir sobre as contribuições desses acontecimentos, relacionando tal conteúdo com suas experiências, com a sua visão de mundo, suas leituras, assim como a interação da história com outras disciplinas, o que podemos chamar de interdisciplinaridade. O fato é que a história tem se mostrado durante muito tempo desestimulante, pois quando você não consegue relacionar o que tal conteúdo possui com a sua vida, a história se torna como algo morto a propósito. É comum no enterro a pessoa envolvida na emoção se aproximar do cadáver e perguntar: por que você se foi? Por quê? Por quê? Por quê? A questão é, em condições naturais, científicas, o morto responde? Não, né? Com a história é um pouco diferente. Ela traz inúmeras respostas para a sua vida. Ela está presente onde você menos imagina. E além disso, te chama para conversar. Que tal bater um papo com a história hoje?
A compreensão da história exige que o aluno possa, através de um diálogo entre presente e passado, identificar as possibilidades de intervenção, ou seja, um conhecimento com a noção de suas contribuições e influências por meio de exemplos ligados ao seu cotidiano, gerando uma aprendizagem significativa. Se tratando do Exame Nacional do Ensino Médio, nesta primeira aula introdutória que teremos, é importante destacar alguns pontos que serão levados em consideração. Tema 1. Patrimônio cultural. Bom dia, senhores. Eu lerei agora, nesse momento, a carta testamento. Mas antes queria saber onde está o senhor Francisco Menezes. Estou aqui. Eu iniciarei então a leitura. Joamilson dos Santos Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no CPF 945637807643 e no RG 56790775, residente domiciliado na Avenida Biritiba, número 459, bairro Sal de Frutas, em Itaitabeua, em pleno uso e gozo de minhas faculdades mentais, livre de qualquer sugestão, induzimento ou coação. Não podendo dispor de todo o patrimônio por possuir herdeiros necessários no que se refere à cota disponível dos bens, deixo a minha casa localizada com o objetivo de que você a venda para pagar as dívidas que fiz em seu nome. E deixo a você uma tradição passada de geração em geração da família Menezes. A paciência. Lembre-se, eu era um homem muito paciente. Declaro não haver testamento anterior, de modo que dou por encerrado esse testamento, que vai assinado por mim pelas minhas testemunhas para que tenha efeito. Não tô acreditando. Quer dizer que além de herdar o bem material do meu avô, herdei as dívidas dele? E a paciência? Os Menezes sempre foram muito pacientes. Paciência. Ok. Muita paciência. Você pode ver agora uma história falando de herança, ou seja, algo que recebemos dos nossos antepassados. O rapaz da história pensou que tinha recebido apenas coisas materiais, mas ele recebeu também coisas imateriais. Ou seja, você pode ver claramente um exemplo dessa coisa imaterial, a paciência. Ao ouvirmos o termo patrimônio, comumente associamos a algo físico, geralmente monumentos ou construções antigas já deterioradas. De fato, essa definição não é errada. Entretanto, é uma definição incompleta e a noção de patrimônio histórico passou a ser substituída por patrimônio cultural. Essa definição, mais aceita nos estudos sobre patrimônios, originou-se do documento elaborado pela Convenção sobre Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural de 1972, que foi promovida pela Unesco. Nesta ocasião, patrimônio cultural foi definido como obras arquitetônicas, monumentos artísticos ou escriturais, ou mesmo estruturas arqueológicas que tenham algum valor histórico universal, do ponto de vista científico. Mas será que esta definição de patrimônio cultural é suficiente? Na verdade, é possível classificar duas formas de patrimônio cultural. O patrimônio cultural material, que, como o próprio nome diz, relaciona-se com a questão física. Porém, conforme vimos, o rapaz do testamento não herdou só a casa, terá que herdar muita paciência. E isso é uma forma de ilustrar, de certo modo, os patrimônios imateriais,
O patrimônio imaterial faz referência à produção humana que não se restringe à produção material e se estende à produção intelectual e emocional. Portanto, tudo que o ser humano produz para conhecer a si mesmo enquanto indivíduo e ao mundo que o cerca. Dentro da categoria de patrimônio imaterial, podemos ainda definir duas categorias de bens históricos, que seriam os bens intelectuais e bens emocionais. Os bens intelectuais seriam o conjunto do conhecimento humano, as experiências cognitivas que a humanidade acumulou ao longo das eras, como, por exemplo, a ciência, enquanto método de análise do mundo. Já os bens emocionais seriam aqueles que envolvem as questões menos racionais, mas nem por isso devem deixar de ser ferramentas para compreendermos os indivíduos e a sociedade que nos cercam, como, por exemplo, as manifestações folclóricas, religiosas e artísticas. O conhecimento da cultura nos faz levar em consideração que ela é fruto da atuação de um próximo conceito que é bastante valorizado no Exame Nacional do Ensino Médio: sujeitos históricos. Certa vez o poeta Bertolt Brecht escreveu: quem construiu Tebas? A das 7 portas. Nos livros vem o nome dos reis, mas foram os reis que transportaram as pedras? Babilônia, tantas vezes destruída, quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas de lima dourada moravam seus obreiros? No dia em que ficou pronta a muralha da China, para onde foram seus pedreiros? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio só tinha palácios para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida, na noite em que o mar a engoliu, viu afogados gritar por seus escravos. O jovem Alexandre conquistou as Índias sozinho? César venceu os gauleses, nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço? Quando a sua armada se afundou, Filipe de Espanha chorou, e ninguém mais? Frederico II ganhou a Guerra dos 7 Anos. Quem mais ganhou? Em cada página, uma vitória. Quem cozinhava os festins? Em cada década, um grande homem. Quem pagava as despesas? Tantas histórias. Quantas perguntas? Bertolt Brecht, Perguntas de um Trabalhador que Lê. Sobre esse poema, é possível ver que o autor censura a memória construída sobre determinados monumentos e acontecimentos históricos. A crítica refere-se ao fato de que os grandes monumentos históricos foram construídos por trabalhadores, mas a sua memória está vinculada aos governantes, os grandes líderes das sociedades. Durante muito tempo, a história minimizou ou erradicou as participações da população e trabalhadores comuns. Houve um foco grande no nome dos principais líderes. E nesse aspecto, podemos entender os sujeitos históricos. Sujeitos históricos é um conceito que não se resume a grandes líderes, mas aqueles conhecidos ou desconhecidos que contribuíram para as transformações históricas. Saber desse conceito faz com que as questões se tornem mais complexas, pois, diferente das ciências exatas, onde para uma pergunta geralmente se encontra uma resposta, quando se faz de repente uma pergunta simples em ciências humanas, você pode encontrar nela várias respostas possíveis, como, por exemplo, se eu lhe perguntar como foi a queda do Império Romano, você vai ver que surgirá inúmeras respostas. Isso está relacionado à variedade de sujeitos históricos, pois esses sujeitos, muitas vezes esquecidos, interagem com o espaço que vive, criam entre eles relações de poder,
formam instituições sociais, políticas e econômicas. Essas instituições, inclusive, relacionam-se aos grupos. Uma relação que se dá muitas vezes através de conflitos que envolvem também os movimentos sociais. Estes sujeitos relacionam-se com a natureza, desenvolvem a produção, o desenvolvimento social e sofrem os impactos das transformações tecnológicas, produzem culturas e constroem sua identidade. Tudo isso envolve interpretar historicamente fontes documentais, assim como a produção da memória em patrimônios culturais e artísticos em diferentes sociedades. Classificar estes sujeitos históricos não é uma tarefa simples. Comparar diferentes pontos de vista presentes em textos analíticos ou interpretativos é importante. Por exemplo, o conceito de um povo civilizado e um conceito de um povo pouco civilizado. Assista esse vídeo. Ei, está interessado nas bugigangas que eu trago aqui? Preciso derrubar algumas árvores? Preciso que carreguem pau-brasil até o meu barco. Por que motivo o homem branco vem buscar lenha de tão longe para aquecer? Na aldeia de homem branco não ter madeira? Você é engraçado. Tenho, ora. Mas eu não tenho nenhuma madeira como o pau-brasil. E essa madeira não é para queimar. Ela é para tingir, colorir. E porventura o homem branco precisa de muita madeira? Sim, precisamos encher os navios de madeira, porque através delas iremos negociar, vender o pau-brasil para o mundo todo e assim adquiriremos muitas riquezas. São maravilhas de riquezas, mas esse homem branco não morre? Claro que sim, morremos como qualquer um. E quando morre, a riqueza fica para quem? Fica para os nossos filhos, e na falta destes, para os irmãos ou parentes mais próximos. Agora índio vê que homens brancos são grandes loucos, atravessam o mar e sofre desconfortos e quando chega trabalha para deixar riqueza para si e vossos filhos, parentes ou amigos. Ora, será que a terra que você planta e se alimenta não é suficiente para alimentar seus filhos também? Índio tem pai, mãe e filhos a quem gosta muito, mas depois que índio morrer, a terra que nos deu comida também vai dar comida para os nossos filhos. Por isso, índio, descansa. Esse trecho clássico foi uma adaptação de um texto feito por Jean de Lery, no qual ele narra um diálogo com um índio, onde esse francês é questionado sobre a importância de estar levando madeira para a sua terra. E com base nisso, podemos ter uma compreensão de que o conceito do que é civilizado, do que é evoluído, nem sempre é o mesmo dependendo de cada civilização. No século XIX, havia um forte discurso eurocêntrico. Esse discurso colocava o europeu como o centro da civilização. Só que esses conceitos estão a juízo de quem? Se você colocar esses conceitos a juízo de um índio, como o que vivia naquela época,
você verá claramente que o que era interessante, o que era bom para o europeu, não era interessante para o indígena. A visão de mundo era totalmente diferente, assim como as ambições eram diferentes. Eis a importância de você não analisar a história em uma perspectiva evolucionista. A ideia de que um povo é mais evoluído que o outro por determinados aspectos. É claro que também você não vai levar a um extremo essa análise, né? Você não pode relativizar o Holocausto porque para os nazistas ele era interessante, para a gente não. Não é esse ponto. Isso é uma exceção, mas você precisa entender que, em regra, não existem culturas superiores nem inferiores. Existem culturas diferentes. Falar que tem uma cultura superior é um grande perigo, é um grande risco, é um terreno perigoso. E desenvolvendo essa capacidade de discernir, a pessoa que vai estudar para o Exame Nacional do Ensino Médio vai desenvolvendo habilidades para levar em consideração a entender, valorizar a cidadania, a democracia, ou seja, contribuir para ações conscientes através do diálogo entre o passado e o presente, estabelecer um papel importante no que se refere à sua ação como sujeito histórico, que faz parte das transformações sociais. Muito bem, meus queridos. Este é o primeiro vídeo do canal História com Arte. Faremos um longo curso e tentaremos expor para vocês conceitos básicos que possuem relações com o Exame Nacional do Ensino Médio e outros exames de uma maneira extremamente didática. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like, comentar, compartilhar para os seus amigos. Vamos nos ajudar. O mar da história te chama e você finge que não vê. Tire as sandálias do decoreba, mergulhe para compreender. Veja no mar da história o patrimônio cultural, podendo ser material ou imaterial. Lugar onde os grandes líderes não são melhores que o simples trabalhador. Lugar onde é uma armadilha falar cultura superior ou inferior. Onde a interação com o ambiente transforma o modo de viver com tecnologia ou arte. Mergulhe mais para conhecer os vários tons de cores, diferentes textos para interpretar os falsos esplendores, as vozes que não querem calar. O mar da história te chama e você finge que não vê.